aqui agora a gente vai implementar um código. Eu vou mostrar um exemplo de como a gente implementa um certo código em Verilog. E nesse caso, a gente quer implementar essa máquina de estados. Relembrando, a gente já tem um vídeo explicando para ela. É a máquina de estados do freio de um veículo, tá? Então, a descrição que nós queremos é considerar um exemplo de um veículo, né, do freio de veículo, que a velocidade é medida a cada ciclo de clock, e a gente vai ter um sinal de entrada W, que indica se a velocidade está dentro do limite, quando o W for 0, ou acima do limite, quando o W é 1. Se a velocidade estiver acima do limite por duas ou mais medições, o freio vai ter que ser acionado, Z igual a 1. Caso contrário, a velocidade deve ser mantida, Z igual a 0. Não vou interferir nela. Z depende tanto da entrada W quanto dos valores passados de W. Então aqui tem um exemplo para vocês, a gente trabalhou nesse exemplo, mas o interessante aqui é notar que nesse momento eu tenho T3, T4 aqui, eu tenho dois Ws iguais a 1 e em T5 eu tenho Z igual a 1. Então essa é a situação que a gente está interessado, a gente quer implementar aqui, tá bom? A gente vai criar uma máquina de estados, essa máquina de estados vai ser definido o estado inicial A, então o circuito sempre volta para esse estado ao receber um reset ou ser ligado, depois a gente vai, enquanto a entrada tiver W igual a 0, ele vai ficar no estado A. Depois, quando a entrada tiver W igual a 1, a máquina vai reconhecer e vai trocar para o novo estado B. E se eu tiver no estado B e W for 0, quer dizer, deixou de estar na velocidade acima do limite, ele volta para o estado A. Mas se eu tiver no estado B e a W for 1, ele continua acima do limite, ele vai avançar para o estado C. Então, somente ativa a saída Z igual a 1 no estado C. E sempre que W tiver 0, a gente volta para o estado A. Então, um diagrama que a gente já trabalhou ele é esse aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o código Verilog, como é que nós vamos fazer um Verilog para esse tipo de código. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o nosso módulo principal. Então a gente vai definir o nosso módulo freio, tá? Ele vai ter como entrada o clock, vai ter como entrada um reset para a gente, ele vai ter como entrada o W nosso de entrada, e ele vai ter como saída o nosso Z, tá? E dito isso, a gente tem o módulo declarado aqui, tá? Eu vou precisar declarar internamente o nosso estado da máquina de estado. A gente tem o estado A, B e C. Eu vou precisar de 2 bits, porque eu tenho mais do que 2 valores. Então, a gente vai fazer reg 2.0 estado, e a gente vai criar um outro reg, que vai ser o nosso próximo estado. Isso aqui a gente vai ver direitinho, a gente vai implementar em Verilog alguma coisa com essa leitura. Além disso, a gente precisa definir os nossos estados, e embora a gente possa definir os estados como valores em binários, é sempre interessante, por legibilidade, nós tentarmos definir os nossos valores como letras, que vai nos dar um pouco mais de precisão e capacidade de olhar esse código. Então a gente vai definir o estado A, o estado B, o C, e aqui só para pegar o autocomplete, a gente não tem o estado D, tá? Então eu tenho o estado A igual a 00, o B igual a 0,1 e o C igual a 1,0 aqui para a gente. A codificação aqui não é tão relevante do ponto de vista do nosso circuito, ele vai usar para a gente, então a gente só precisa de números diferentes. Quando você estiver fazendo um projeto mais elaborado, talvez você queira olhar com mais detalhes essa codificação para facilitar o seu trabalho para frente, tá? Agora a gente vai ter um bloco always, que esse bloco always vai depender do nosso clock, e também do nosso reset, tá? E aí esse bloco que depende do nosso always e do nosso reset, se eu tiver o reset, o que que a gente faz? No momento de reset, a gente vem aqui e vai para o estado A. O que que significa isso? Toda vez que eu der um reset, eu vou para o estado A. E quando eu não tiver no reset, o meu estado é o próximo estado. Aqui só para poder fazer um ajuste, né, o autocompletar que ele costuma colocar essa atribuição, eu prefiro, do ponto de vista de legibilidade para a gente, eu prefiro colocar igualdade. Nesse pedaço aqui especificamente não seria problema para vocês, tá? Poderia colocar aquela outra atribuição sem preocupação aqui para vocês. Tá? Agora, observa que a parte principal da máquina de estado é essa aí. Eu vou virar e falar, a parte principal de guardar o estado quando eu estou em reset, vai para o estado A, e quando você não está em reset, a cada ciclo de clock,
você vai para o seu próximo estado. Observa que a definição ficou bem simples, mas no fundo, não tem muita coisa ainda definida aqui, tá? Então a gente tem que tentar olhar um cenário onde como que eu vou definir o próximo estado, dependendo do estado atual. Tá? Então, existem duas formas da gente tratar a partir daqui. Uma delas é fazer um always só para gerar o Z, e outra é para fazer um always que gera o Z e o próximo estado. Eu vou fazer, no caso dessa máquina que é razoavelmente simples, eu vou fazer uma versão aqui que a gente usa tanto o Z quanto o próximo estado numa única máquina de estado, tá? Então aqui a gente vai fazer, eu vou depender de estado, deixa eu vou deixar aqui, tudo bem. No caso aqui, o W. E aí eu tenho uma dependência aqui do nosso código, que no caso específico aqui, a cada vez que mudar a variável estado ou mudar o W, eu vou executar um trecho de código que está aqui para gente, certo? Então nós temos, de acordo com o estado, e esse código aqui embaixo não está correto para gente, eu vou precisar escrevê-lo, né? Se for o estado A, o que a gente faz? If W, nesse caso, igual a 1, o que a gente vai fazer? A gente vai definir que o próximo estado é B. Caso contrário, o próximo estado é A, tá? E eu não vou definir o Z aqui, porque na realidade o Z é uma propriedade do nosso do estado. Então não vou colocar o Z dentro do if, tá vendo? O Z está aqui fora do if para gente. Então, quando eu estou no estado A, a nossa saída aqui, especificamente Z, vai ser 0. E se W for 1, eu vou para o próximo estado B. Caso contrário, o próximo estado é A. Aí a gente vai fazer o nosso end aqui, tá? E aí a gente vai pegar e vai definir o nosso B. No caso do B, Z também é 0, tá? Se o W for 1, o que a gente vai? O próximo estado é C, caso contrário, o próximo estado nosso é A, tá? Então, o que a gente pegou? Só relembrando o diagrama, tá? O nosso próximo estado é sempre, o que a gente tem de próximo estado, é sempre voltar para o A toda vez que W igual a 0, tá? Só pegando aqui, relembrando da figurinha, olha, toda vez que W é 0, tá vendo? A gente volta para o estado A, tudo bem? No caso eu estou no estado C, o Z é o único caso que o Z é igual a 1, e se o W é igual a 1, o que a gente vai fazer? Próximo estado é C, caso contrário, o próximo estado é A. E toda vez que a gente faz um case, a gente precisa de um default. E o nosso default é ir para o estado A, desse jeito aqui, tá bom? Fechamos o case, fechamos o end desse modo e fechamos o modo. Aqui tem uma característica interessante que depois eu vou otimizar, tá? Eu vou voltar aqui depois para otimizar. Mas nesse momento, deixa eu só compilar para ver se a gente não teve nenhum erro de sintaxe, alguma coisa ali. Ele reclamou de um erro que está found non-synthesizable event in circuit list. Ele está querendo aqui. Eu preciso botar um pos-add do reset aqui para vocês. E aí ele fez o nosso circuito. Aqui está o nosso circuito. Observa que esse circuito já está um pouco mais elaborado. Nós temos toda a nossa lógica de entrada aqui. Nós temos, olha bem, o nosso flip-flop aqui, que tem 2 bits, o nosso Q. Observa que nós temos o estado fazendo esse ciclo aqui. E nós temos a nossa lógica de saída trabalhando ali direitinho para a gente, tá bom? Bom, só para a gente tentar entender um pouco mais do nosso circuito, eu vou tentar pegar, eu vou botar aqui ó, o reset, opa, desculpa, vou botar o reset aqui embaixo, vou botar o clock aqui embaixo, vou botar o W, eu vou botar o Z para a gente também, tá? E aí está acontecendo, eu vou diminuir aqui o zoom só para ficar um pouquinho mais claro aqui para a gente o que está acontecendo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é botar um reset. Então eu vou ativar o reset por um tempo. A gente não está notando porque o default dele já era manter o estado 0, mas eu dei um reset, é sempre bom ter um circuito com reset. E aí a gente vem aqui, liga o W, e se a gente ligar o W, o que vai acontecer? Depois de um certo tempo, aqui embaixo, tá vendo? Liguei o W, o Z passou a ter o valor 1.
Eu vou subir um pouquinho aqui, vou tentar tirar um pouquinho do zoom aqui para vocês. O circuito ficou um pouquinho menor do que... Certo, o circuito está um pouco menor aqui e eu quero pegar e mostrar exatamente o estado aqui para vocês, tá? Então o estado está com 2, o que a gente vai fazer agora, eu vou desligar o W. Então o estado ficou com 0 aqui no canto direito, você está vendo? E na hora que a gente liga, observe que é na subida do clock aqui que o estado troca para 1. Na próxima subida do clock ele troca para 2, tá vendo? E na hora que ele troca para 2, ele começa a gerar W igual a 1 aqui para vocês, tá bom? Então, uma característica interessante, a gente é sensível ao clock. O que que significa isso? Olha, na hora que eu tirei o W, ele voltou para o estado zero, como era esperado para a gente. E eu estou prestando atenção bastante naquela subida do clock ali do lado direito embaixo para vocês aqui, tá? O que que significa isso? Olha, eu vou esperar o clock. Olha, o clock desceu, eu subi o W, eu baixei o W e eu consegui pegar ele ali, tá vendo? Agora o clock subiu, subiu o W, abaixei o W, o clock subiu, subiu o W, abaixei o W. Observa que o W mexeu ali, mas ele nunca esteve ativo no momento correto. Nesse caso, agora eu fiz exatamente o oposto. Em 2 ciclos seguidos, olha, 3 ciclos, apesar do W oscilar, a gente só olha o W na subida do clock, tá vendo? Então não importa que ele desceu e subiu de novo, importa que na subida ele estava ativo. E na hora que ele fez o ativo, ele conseguiu gerar esse valor para a gente. Tá bom, pessoal? Então, esse é o circuito. Observa que ele está bem funcional aqui. Agora, vamos tentar olhar lá para a gente ver se a gente consegue simplificar um pouco das nossas operações lá na simulação para vocês. Eu vou parar a simulação aqui, tá? Eu vou fechar isso aqui, não vou salvar. Depois a gente faz de novo. E eu queria trazer para vocês algumas características interessantes que facilitam a escrita da máquina de estado. A gente sabe da nossa máquina de estado que da maior parte das vezes, dos 3 estados, em 2 deles eu tenho Z igual a zero. Tá? E a gente também sabe que na maior parte das vezes, na verdade em todas as vezes, quando W igual a zero, a gente volta para o A. Tá? Então o que a gente pode fazer aqui no nosso circuito é voltar e tentar trazer o que são ditos os valores defaults. Então aqui, olha, no início, eu vou colocar aqui os valores defaults. E os valores default significa que o próximo estado é A e o nosso Z é zero. Se a gente fizer isso, toda vez que tem Z igual a zero aqui, eu posso apagar, certo? Então eu posso apagar isso aqui para vocês. E toda vez que eu tenho atribuição de próximo estado igual a A, eu posso apagar. Posso apagar aqui, não vou botar esse else, tá? E posso apagar aqui, não vou botar esse else. Posso apagar aqui, não vou colocar esse caso. E posso apagar aqui também. Então, nesse caso aqui, a gente removeu, observa que a nossa máquina de estado ficou mais simples. Nota aqui, como eu tenho só um if, eu posso tirar daqui, eu posso escrever esse if direto aqui em cima e fazer e reformatar de um jeito um pouco mais compacto. E no caso aqui do C, é o único que eu preciso deixar o begin, porque eu tenho Z igual a 1 aqui. Tá? Então esse código aqui ele é mais compacto, ele está dizendo a mesma coisa, mas o que ele faz é que ele define os estados default mais cedo para a gente. Vamos simular aqui, ver se eu não fiz nenhum erro de sintaxe aqui para vocês. E nós temos o mesmo circuito aqui em cima, tá? Então nós temos novamente o mesmo circuito para vocês, a ideia geral do mesmo circuito. E o que que a gente quer fazer aqui agora? Eu vou colocar, vamos lá, vamos relembrar, a gente quer colocar o reset, a gente quer colocar o clock, a gente quer colocar o W, a gente quer colocar o Z, e a gente quer colocar o estado aqui para vocês. Eu vou tirar um pouquinho só o zoom aqui para ficar mais fácil da gente ver, tá bom? E aí, vamos lá, vamos começar com o nosso reset. Tá, eu preciso aumentar um pouquinho aqui só para poder aparecer o estado lá embaixo. E agora a gente vai tirar o reset, tá bom? Nós tiramos o reset do nosso circuito e nós vamos colocar o W aqui para vocês. Na hora que colocou o W, ele mudou para o estado 1, mudou para o estado 2. Na hora que está no estado 2, ele ativou Z igual a 1. E pronto, nós temos nosso circuito, tiramos o W e ele gerou a saída. Então, o que que a gente faz? A gente pegou um circuito que tinha uma declaração um pouquinho mais elaborada e a gente voltou. Eu vou voltar ali no circuito só para contar mais algumas coisas para vocês e relembrar, recapitular algumas das informações. Nós temos esse primeiro always, sempre que a gente vai fazer uma máquina de estados, certo? A gente tem a lógica do próximo estado.
Então, esse always aqui vai ter sempre a lógica do próximo estado, e para praticamente todas as máquinas de estados que vocês fizerem, a gente vai ter essa cara, é um if do reset e um else, estado igual ao próximo estado. Então, a gente não vai mudar muito isso aqui, tá? A outra coisa que a gente vai ter é a nossa lógica de saída e do próximo estado. Então, a lógica do próximo estado é essa daqui, né? Então, essa daqui é a lógica do estado atual e essa aqui é a lógica que calcula o próximo estado, tá? Então, só relembrando, eu faço a troca do estado atual para o próximo e aqui embaixo eu vou fazer a lógica de saída, eu vou gerar o Z e eu posso fazer a lógica do próximo estado. Às vezes é comum você encontrar esse always aqui sendo dividido em dois pedaços, um pedaço para fazer a saída só e outro pedaço para fazer o próximo estado. A gente não precisaria fazê-lo aqui, mas é possível a gente fazer desse jeito também, tá? Lembrando que no caso específico do Z, a gente sabe que Z vai ser um só quando C quando o estado é igual a C, então a gente poderia trocar a nossa saída, eu precisaria tirar esse reg daqui, certo? E eu tiraria essa atribuição do Z daqui e a atribuição do Z daqui. O nosso caso é razoavelmente simples, a gente poderia virar e fazer algo assim, ó, assign Z igual estado igual a C. Quer dizer, quando o estado é C, Z vai ser 1, caso contrário, Z vai ser 0. E esse circuito também funciona, certo? É interessante você simplificar o seu código e todos os trechos de código podem ser escritos de forma mais simples você tentar fazer, porque facilita a legibilidade posterior do circuito. Então vamos lá de novo, só mostrar agora mais rapidamente, né? Porque a gente já tem a noção do nosso circuito. Tá vendo? Cada vez que ele redesenha de um jeito diferente. Eu vou pegar o nosso, obviamente, o nosso clock, o nosso reset, diminuindo a escala aqui. Nós vamos pegar o nosso W e nós vamos pegar o nosso Z. E eu vou pegar o estado aqui embaixo, que vai caber também, se eu subir um pouquinho mais aqui, ele vai caber lá. A gente bota o reset, ok? Já foi suficiente para ele resetar. A gente vai botar o W aqui e na hora que ele passa de um ciclo, na hora que ele passa de 2 ciclos, ele ativa lá, a gente desliga. Eu vou ativar o W por um ciclo só, ele vai trocar, desci o W, ele volta para o zero. Lembrando, as transições estão sempre feitas na subida, tá vendo? Ele está pegando sempre a subida do clock, ok? E mais o meu W é livre. Isso aqui é porque nós estamos desenvolvendo uma máquina de Moore. E a máquina de Moore tem essa particularidade, ele só muda a saída na subida do clock, ele só vai inspecionar a entrada e calcular nosso circuito na subida do clock que nós temos aqui. Tudo bem, pessoal? É isso aqui então que a gente queria fazer. Então, estou encerrando por aqui, falou? Até mais então, um abraço para vocês.